Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, é a definição clássica. O que não é matéria é energia. A massa é medida na balança. Toda vez que nós subimos na balança, colocamos algo na balança, aparece a massa. Não confunda com o peso. Para encontrar o peso, pega a massa e multiplica por 9,8. O peso é a força resultante da ação da gravidade sobre as massas. Unidades para medir massa: grama, quilograma, tonelada, dependendo da escala que nós queremos. Então, o grama, unidade básica, submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama, e os múltiplos, decagrama, hectograma, quilograma. Para corpos regulares, usamos as formas da geometria, cubo, largura vezes altura vezes profundidade. Um cilindro, área da base vezes altura. Para os corpos irregulares, uma leitura direta do volume. Como? Usamos um recipiente graduado, colocamos água, colocamos o corpo dentro do recipiente. O volume de água deslocado, ou seja, a diferença entre o nível de água, a quantidade de água que era medido na graduação inicialmente e depois que o corpo é colocado dentro, corresponde ao volume do corpo. Unidades para medir volume, cuidado com a pergunta, porque tem unidade de volume, tem unidade de capacidade. Unidade de volume, unidade padrão é o metro cúbico. Submúltiplos e os múltiplos são os mesmos. Então, decímetro, centímetro, milímetro, cúbicos. Hectômetro, decâmetro e quilômetro cúbico. Unidade de capacidade, unidade padrão é o litro. E converter a unidade de volume para a unidade de capacidade, um decímetro cúbico equivale a 1 litro. E um centímetro cúbico equivale a 1 ml. Propriedade geral, propriedade comum a todos os materiais, toda a matéria. Exemplo, massa é propriedade geral. Toda matéria tem massa. Propriedade específica é que ela tem um valor determinado específico para cada material. Exemplo, densidade. Densidade da água é 1 grama por ml. Então, a substância água, a água no seu estado puro, tem essa densidade. Outros materiais terão outra densidade. Propriedade organoléptica é que nós podemos perceber com os sentidos, os órgãos dos sentidos. Então, visão, tato, paladar, olfato. Lembrando que nem toda substância pode ter contato direto com os sentidos. Então, cuidado com as análises. Propriedade intensiva não depende do tamanho da amostra. A densidade da água é 1 grama por ml dentro de um copo ou dentro de uma piscina olímpica. Propriedade extensiva é que depende do tamanho da amostra. O volume, por exemplo. Quanto mais água eu tenho, mais volume terá a amostra. Fenômeno físico é aquele que acontece uma mudança na matéria e não altera a natureza. Então, gelo fundindo ou água líquida solidificando. Gelo, água no estado sólido passando para água no estado líquido. É água no início, água no final. Água voltando a ser sólido, solidificando. Água líquida passando para água sólida. Fenômeno químico é aquele que altera a natureza. Ou seja, nós vamos modificar os componentes de forma que formemos um material diferente. Exemplo é a combustão, a queima. Quando você queima madeira, você vai formar algo diferente que não é madeira. Fenômeno reversível é aquele que pode voltar a seu estado inicial. O gelo pode ser fundido, formando água líquida, e essa água líquida pode voltar, com o abaixamento da temperatura, a formar o gelo. Então, reversível. Irreversível, você não pode desfazer a mudança. Então, quando você queima a madeira, você não pode pegar as cinzas e o gás carbônico liberado e juntar e formar a madeira de novo. Substância é matéria no estado puro. Então, cuidado, é um erro utilizar o termo substância pura, porque toda substância é pura por definição. Mistura, quando eu tenho duas ou mais substâncias diferentes juntas. A mistura homogênea é aquela que você olhando, você só vê uma fase, uma coisa apenas. Então, pegou água, colocou um pouco de sal, misturou. O sal dissolve, as partículas ficam tão pequenas que nós não enxergamos mais. Então, mistura homogênea.
Mistura heterogênea é aquela que nós vamos ver duas ou mais fases. Então, se eu juntar água com areia, eu consigo enxergar a água e consigo enxergar a areia. Então, as duas fases distintas. Fase é cada parte visualmente diferente que eu percebo na mistura. Para converter uma mistura em substância, utilizamos os métodos de separação de mistura, para separar cada componente. Lembrando que nós verificamos através das propriedades específicas se realmente a mistura foi bem separada. Os estados físicos da matéria mais comuns são sólido, líquido e gasoso. Diferenças entre os estados físicos da matéria básicos são dois: a distância entre as partículas e a energia. No estado sólido, as partículas estão mais próximas e têm menor energia. No estado gasoso, as partículas estão o mais distante possível e têm mais energia. No estado líquido, energia e espaçamento entre partículas intermediário entre os dois estados. As mudanças de estado físico são: do sólido para o líquido, fusão; do líquido para o gasoso, vaporização. Essa vaporização ocorre de três maneiras: evaporação é a passagem lenta, ebulição a passagem por formação de bolhas, calefação a passagem brusca. Do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, é chamado sublimação. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo estado líquido, ressublimação. Alguns chamam apenas de sublimação. A diferença entre gás e vapor está relacionada ao aspecto, ao estado físico que nós encontramos no material comumente, no ambiente. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, temperatura de uma atmosfera, toda matéria que está ou no estado sólido ou no estado líquido, quando passa para o estado gasoso, nós chamamos de vapor, por isso vapor de água, porque encontramos água normalmente líquida. A substância que nessas condições já está no estado gasoso, nós chamamos de gás. Por isso, na passagem do gasoso para o líquido, nós usamos a condensação para os vapores e a liquefação para os gases. O gráfico de uma substância tem sempre dois patamares, ou seja, durante as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido para gasoso ou vice-versa, a temperatura não aumenta, porque toda a energia é utilizada exclusivamente para separar as partículas, então a temperatura é constante. Então, nós temos as duas retas, chamadas de patamares, no gráfico de substância. No gráfico de mistura, nós vamos ter, no máximo, um patamar. O outro, são dois pontos de mudança que podem ter, dois pontos para transformação física, o outro não vai ser constante. Então nós vamos ver que a reta vai inclinar menos, vai subir mais devagar, porque ora uma substância da mistura, uma parte da mistura está esquentando, ora está transformando, ora outra. A mistura eutética é aquela que tem um comportamento durante a fusão igual da substância, ou seja, a temperatura de fusão de uma mistura eutética é constante. Mistura azeotrópica é aquela que se parece com a mudança de estado físico da ebulição da substância, ou seja, temperatura constante. Solução verdadeira, chamada mistura homogênea, aquela na qual as partículas do soluto, aquilo que nós misturamos ao solvente, ficam tão pequenas que nós não conseguimos mais enxergar, nem a olho nu, nem ao microscópio. Coloide é uma mistura que visualmente é homogênea, mas quando nós pegamos a amostra e levamos no microscópio, nós percebemos as partículas do soluto ali dispersas. Então elas são maiores que as partículas da solução verdadeira, por isso no microscópio nós conseguimos vê-las. Suspensão é o nome dado às misturas heterogêneas. As partículas não se misturam bem, elas ficam, quando tem energia cinética que você agitou, elas estão suspensas. Passando o tempo, elas vão decantar e vão para o fundo. Mistura grosseira é a mesma coisa que suspensão ou mistura heterogênea. O ponto triplo no diagrama de fases indica a temperatura e pressão na qual
Para a mesma substância, nós temos os três estados físicos concomitantes ao mesmo tempo: sólido, líquido e gasoso. A água, observando o diagrama de fases da água, nós percebemos que ela é uma substância anômala, porque por causa da inclinação da reta entre os estados sólido e líquido. A maioria das substâncias, o estado sólido tem maior densidade do que o líquido. Na água acontece o inverso. Por isso nós colocamos gelo na água e ele flutua, porque ela é uma substância anômala, na qual o líquido possui maior densidade do que o sólido.